Quem entregou o rei do sertão? O que ele ganhou com a traição? O que aconteceu com ele depois do massacre em Angico? A pergunta que nunca se cala. E se Lampião não tivesse morrido em Angico? E se aquela madrugada tivesse sido apenas mais uma entre tantas fugas improváveis? Por que o homem que enganou governos, humilhou volantes, atravessou estados inteiros e desafiou o poder por quase 20 anos, caiu justamente ali? Angico não foi apenas um lugar, foi um ponto de convergência, um conjunto de fatores que levaram ao fim brutal da vida de 11 cangaceiros. O fator número 1 foi o erro humano, fator número 2, traição, fator 3, o excesso de confiança e, por último, ódio acumulado. Mas por que Lampião estava naquela região? Com quem ele foi se encontrar? Quem sabia da presença do bando naquela grota silenciosa às margens do São Francisco? E, acima de tudo, quem falou demais? Por que Angico? O erro que começou antes da emboscada. Em 1938, Lampião já não era apenas um cangaceiro, era uma instituição viva do sertão. Virgulino Ferreira da Silva tinha atravessado Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Sergipe e Alagoas. Conhecia trilhas invisíveis, grotas esquecidas, serras traiçoeiras e rotas que só o sertanejo mais antigo ousava pisar. Angico, no entanto, não era território tradicional de Lampião. A Grota do Angico, localizada em Poço Redondo, Sergipe, era uma área relativamente próxima ao Rio São Francisco, o que oferecia água, peixe e uma rota de fuga fluvial, algo raro no cangaço. Mas havia outro motivo, mais delicado. Lampião estava ali para tratar de negócios. Negócios com coiteiros poderosos, fazendeiros influentes e intermediários que garantiam abrigo, comida, munição e informações. Segundo documentos policiais e relatos posteriores, o bando aguardava entregas de mantimentos e munição além de possíveis contatos para deslocamentos futuros. Era um descanso calculado, mas também um descanso perigoso. O homem que sempre escapava. Antes de Angico, Lampião escapou da morte dezenas de vezes. Volantes cercavam serras inteiras e ele surgia quilômetros depois. Dormia em um lugar e atacava em outro completamente oposto. Usava roupas parecidas entre os homens para confundir a volante. Dividia o bando em pequenos grupos, marchava à noite, descansava de dia, espalhava boatos falsos sobre seus caminhos. Uma de suas estratégias mais conhecidas era o rastro invertido. Caminhava quilômetros em um sentido, depois retornava sobre os próprios passos, enganando os perseguidores. Outra era o uso constante de informantes infiltrados nas cidades que avisavam quando uma volante partia. Vejamos agora algumas das estratégias de Lampião, que humilhou a volante por quase 2 décadas. A fuga de Mossoró, em 1927. A retirada estratégica após o fracasso. Em 13 de junho de 1927, na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, Lampião tentou algo inédito: invadir uma cidade estruturada, com comércio forte e resistência armada. A cidade reagiu, houve troca intensa de tiros e o bando foi repelido. O que poucos destacam é que, mesmo derrotado, Lampião não foi capturado. Ele se retirou rapidamente pela zona rural, fragmentando o grupo em pequenos núcleos e usando trilhas já mapeadas previamente. Nesse caso, ele usou estratégia de fuga, divisão do bando, marcha noturna, uso de informantes locais e abandono de feridos leves para não comprometer a retirada. Outro caso foi em Cerco de Serra Grande, em 1926, quando Lampião humilha a volante. Em novembro de 1926, na cidade de Serra Grande, Pernambuco, uma volante cercou a região acreditando ter fechado todas as rotas de fuga. Lampião simulou presença em um ponto e escapou pelo lado oposto, passando a poucos metros dos soldados. Há registros de que ele caminhou descalço, com panos amarrados nos pés para não deixar rastros claros. A estratégia que ele usou foi o rastro falso, marcha silenciosa, uso da vegetação densa e conhecimento milimétrico do terreno. Em outra, emboscada em Nazaré do Pico, em 1921, fuga sob fogo cruzado.
Em julho de 1921, em Nazaré do Pico, Pernambuco, Lampião foi surpreendido por uma volante famosa por sua dureza. O confronto foi violento, com mortos dos dois lados. Mesmo ferido, Lampião conseguiu escapar, deixando rastros falsos e atravessando áreas de difícil acesso. A estratégia que Lampião usou foi atiradores de cobertura, retirada em zigue-zague, abandono de armas pesadas para ganhar velocidade. Em uma fuga do cerco em Vila Bela, atual Serra Talhada, território inimigo. Em 1922, na Vila Bela, Serra Talhada, Pernambuco. Lampião estava próximo de sua terra natal, área extremamente vigiada. Uma volante montou um cerco esperando capturá-lo por vínculos familiares. Ele escapou usando uma estratégia ousada. Passou pelo meio da tropa, disfarçado com roupas comuns e sem armas aparentes. Estratégia de disfarce: mistura com população local, informantes infiltrados. A travessia impossível, fugas interestaduais entre 1928 e 1929. Nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Lampião cruzou 4 estados, mesmo com recompensas elevadas por sua cabeça. Volantes recebiam ordens contraditórias, e Lampião explorava isso. Entrava em um estado sabendo que a polícia do outro não cooperava plenamente. Estratégia que ele usou: fronteiras estaduais, coiteiros estratégicos, informação privilegiada, velocidade e imprevisibilidade. Lampião não era apenas violento, era estrategista, e isso tornava cada derrota das volantes uma humilhação pública. Restava para a volante ódio, vergonha e sede de vingança. Do outro lado estavam as volantes, forças policiais estaduais mal equipadas, mal pagas e constantemente ridicularizadas. Governadores caíam, chefes de polícia eram substituídos, soldados morriam em emboscadas. Cada fracasso aumentava o ódio. Relatórios oficiais da época mostram frustração explícita. Lampião zombava das autoridades, enviava bilhetes, deixava marcas nos corpos dos inimigos, distribuía moedas após ataques, criando uma imagem quase mítica. Para a polícia, ele precisava morrer não apenas por justiça, mas para restaurar a autoridade do Estado. E quando a força falha, a crueldade entra em cena. Tortura, medo e delação. O caminho até Angico. Ao longo dos anos, diversos cangaceiros foram capturados. Muitos foram torturados brutalmente. Choques improvisados, espancamentos, privação de água, ameaças às famílias. Documentos e depoimentos posteriores confirmam: a tortura era método recorrente para arrancar informações. Mas quase ninguém falava. Até que falaram. O nome mais citado nos relatos é Pedro de Cândido, um coiteiro, homem simples, conhecedor das rotas do bando. E aqui surge a grande pergunta histórica: ele falou por tortura ou por dinheiro? Relatos indicam que Pedro de Cândido recebeu recompensa em dinheiro e promessa de proteção. Não há provas documentais de tortura direta sobre ele, como houve com outros. O que aconteceu com o homem que entregou Lampião? Depois de Angico, o destino do delator. Aqui a história fica sombria e pouco conhecida. A proteção imediata prometida foi passageira. Após a morte de Lampião, Pedro de Cândido recebeu proteção policial temporária. Há registros de que ele não foi imediatamente executado pelo bando, até porque o bando praticamente deixou de existir após Angico. Experimentou o isolamento social. Mesmo vivo, Pedro de Cândido morreu socialmente. No sertão, a palavra coiteiro vinha acompanhada de um código não escrito: quem trai não pertence mais a lugar nenhum. Relatos orais indicam que foi evitado por vizinhos, não era recebido em casas, vivia sob desconfiança constante, mudou-se de região mais de uma vez, a paz não era uma palavra em seu cotidiano. O medo permanente que o acompanhou até o fim.
Historiadores relatam que Pedro de Cândido passou o resto da vida em estado de alerta. Mesmo com Lampião morto, havia ex-cangaceiros soltos, simpatizantes, familiares de mortos em Angico. Ele sabia que a vingança no sertão não tinha prazo de validade. Se ele morreu assassinado, não há registro histórico confiável de que Pedro de Cândido tenha sido morto em vingança. Essa é uma confusão comum com outros delatores do cangaço, que de fato foram executados. No caso dele, morreu anos depois, de causas naturais, segundo registros locais, longe dos holofotes, esquecido pelo Estado que prometeu proteção. Pedro de Cândido ajudou a derrubar o homem mais procurado do Brasil, mudou a história do sertão, entrou nos livros, mas não virou herói, não virou exemplo, nem foi celebrado, nem respeitado. Foi apenas o homem que falou. No sertão, matar Lampião deu fama a muitos, mas entregar Lampião condenou um homem ao silêncio eterno. O que houve foi algo mais perigoso, ganância misturada com medo. Ele revelou o local exato, o número aproximado de homens, o horário de descanso e o detalhe mais fatal: Lampião relaxara a vigilância. Um erro determinante. A noite que selou o destino. Na noite de 27 para 28 de julho de 1938, o bando estava cansado. O clima era de falsa tranquilidade. Lampião confiava demais naquele ponto. Acreditava estar protegido por coiteiros fiéis. Não esperava ataques naquela região específica. A grota de Angico era fechada, cercada de pedras, vegetação seca, com acesso limitado. Um local que parecia seguro, mas que na prática virou uma armadilha natural. Relatos indicam que não havia vigia armado em posição estratégica. Erro grave. Fatos interessantes da noite do ataque. Não houve sentinela armada permanente. Diferente do padrão de Lampião, não havia vigia fixo em posição elevada na grota naquela madrugada. Normalmente, havia pelo menos 2 sentinelas, revezamento constante, postos avançados. Em Angico, isso não aconteceu. Erro estratégico fatal. A volante caminhou com os pés amarrados. Os soldados amarraram panos nos pés, evitaram cantis soltos, retiraram partes metálicas ruidosas. O objetivo era silêncio absoluto sobre a vegetação seca. E no ataque, Lampião foi atingido nos primeiros segundos. O tiro que matou Lampião atravessou a cabeça. Foi disparado logo no início do ataque. Impossibilitou qualquer comando de reação. Isso explica o colapso imediato do bando. Um fato de desumanização: Maria Bonita não morreu no primeiro tiroteio. Maria Bonita foi ferida, capturada com vida, executada posteriormente. Esse fato é confirmado por relatos dos próprios policiais décadas depois, em depoimentos coletados nos anos de 1960. O ataque durou menos de 20 minutos. Apesar da fama épica, o confronto foi rápido e devastador. Surpresa total. Posição elevada da volante, bando disperso e sonolento. A grota funcionou como armadilha natural. A grota do Angico. Tinha paredes rochosas, vegetação fechada, poucas rotas de fuga, desnível desfavorável. O que parecia abrigo virou corredor de morte. Os corpos foram decapitados por ordem oficial. Isso de fato aconteceu em uma exibição macabra. As cabeças foram cortadas, levadas para a exibição pública, usadas como prova da morte. Prática comum da época, autorizada informalmente. A volante temia uma armadilha mesmo após a vitória. Após o massacre, os policiais permaneceram armados, evitaram relaxar, temiam contra-ataque inexistente. O medo de Lampião persistiu mesmo morto. Angico não foi apenas o fim de Lampião. Foi o momento em que o mito caiu, mas o medo continuou vivo. A volante comandada pelo tenente João Bezerra, com apoio do sargento Aniceto, saiu ainda de madrugada.
caminharam em silêncio absoluto, sapatos amarrados com panos para não fazer ruído, armas carregadas. Às primeiras luzes do dia, o ataque começou. O ataque, segundos que mudaram a história. O primeiro disparo quebrou o silêncio do sertão. Lampião foi atingido quase imediatamente. Segundo laudos posteriores, um tiro de fuzil atravessou sua cabeça. Maria Bonita foi ferida e, segundo relatos históricos amplamente documentados, executada após ser capturada, fato confirmado por testemunhos policiais da época, uma mancha permanente na história das volantes. O bando tentou reagir, mas estava em desvantagem total. Sem tempo para a formação defensiva, sem rotas claras de fuga. Em poucos minutos, 11 cangaceiros estavam mortos, entre eles Lampião e Maria Bonita. O homem que escapou por anos caiu em minutos. Relatórios oficiais da polícia de Alagoas e Sergipe. Fotografias amplamente divulgadas na época. Depoimentos de João Bezerra. Estudos de historiadores afirmam que Angico não é mito, é documento, é registro, é ferida aberta. O fim ou o começo do mito? A morte de Lampião não acabou com o cangaço de imediato, mas quebrou sua espinha dorsal. O sertão nunca mais foi o mesmo, mas a pergunta permanece: Lampião morreu por traição ou por confiar demais? Se bem que uma opção não descarta a outra. O Estado venceu ou usou métodos tão cruéis quanto o inimigo? E se Angico não tivesse acontecido, quem seria Lampião hoje na memória brasileira? Aqui fica um convite ao pensamento. Angico não foi apenas uma emboscada, foi um espelho do Brasil profundo, abandono, violento, corrupto e de sobrevivência contínua. E agora eu te pergunto: Lampião foi derrotado pela bala ou pelo erro humano? Quantos Angicos ainda se repetem no Brasil moderno, longe das manchetes rasas? Se você gosta de pensar além do óbvio, se esse tipo de história te faz questionar, escreva nos comentários o que você acha que realmente derrubou Lampião. Deixe seu like para fortalecer conteúdos que aprofundam e compartilhe este vídeo com quem gosta de história sem maquiagem. Porque o sertão fala, mas só escuta quem decide ir além da superfície.